Olá, escorpianas e escorpianos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ver quais são as energias disponíveis para essa semana? Eu vou começar utilizando então o tarô mitológico. Peço que vocês se concentrem para todos aqueles que têm o signo de escorpião forte no mapa. Sol, Lua, Vênus, Ascendente. E aproveito para já convidar vocês para assistirem. Aqui no canal já tem leitura signo a signo para o mês de setembro geral. Então vamos lá dar uma lida não, uma assistida nesses vídeos. Primeira carta, o Eremita, carta do signo de Virgem. Saiu também o Sete de Paus. E eu vou tirar mais uma. Mas eu sinto aqui, Eremita, que vocês estão repensando muitas coisas na vida, né? Vocês estão num momento, ó, 8 de copas. Vocês estão num momento em que talvez aqui muitos de vocês já passaram por muitas coisas na vida. Ai, que delícia, fundo do deck o sol. Muitos de vocês, né, a grande maioria já passou por muitas coisas na vida, por situações difíceis, e tanto situações difíceis, porque era a vida acontecendo, ou até mesmo porque outras pessoas fizeram coisas ruins para vocês, mas também o virginiano, estou olhando para a carta de Virgem e falei o virginiano, o escorpiano botando a mão na cabeça, botando a mão na consciência e vendo que muito da sua trajetória, muito da sua história, ela teve, né, pontos difíceis, mas você entende que você é o autor da sua história e que foram situações que você mesmo se colocou. Só que eu sinto aqui de uma maneira boa, você fazendo essa leitura da sua vida, escorpião. Ui, desculpa, gente, escorpião. Vão dar uma assistida no signo de Virgem, pode ser que tenha alguma coisa para vocês lá. A leitura de Virgem está falando sobre pessoas que são reunidas pela vida para resolver pendências que ficaram. Eu sinto, gente, eu vou até anotar aqui, senão eu esqueço, para eu colocar marcadinho para vocês, que vocês não estão fazendo essa leitura da sua vida de uma maneira ruim, do tipo, eu fui um burro, eu fui um inconsequente, ai, por que que eu fui ficar com fulano, por que que eu fui trabalhar não sei aonde. Não, eu sinto que você entende, escorpião, que, que você fez o que lhe era possível fazer com o grau de consciência que você tinha naquela época. Que você é uma pessoa muito inteligente, e que você sabe que a gente só pode fazer aquilo que a gente consegue. Que uma criança, por exemplo, que não consegue lidar com determinadas situações que exigem uma maturidade de vida adulta, isso não é porque ela é burra, é porque é o grau de consciência que ela tem. E entre os adultos, isso também acontece. Às vezes uma pessoa já passou por situações que possibilitam a ela ter uma resposta muito melhor diante de uma situação do que uma outra pessoa que nunca passou por aquilo. E isso é aprender, essa é a razão pela qual nós estamos no planeta Terra. Porque, olha, Escorpião, se você soubesse de tudo, tivesse todas as respostas e tivesse a capacidade de agir de uma maneira totalmente madura e responsável e tudo mais em todas as situações, você não tinha que estar aqui. Você era um Jesus Cristo da vida e não tinha o menor sentido de você estar aqui. Se você está aqui, é porque você precisa aprender. Só que eu sinto que o escorpião sabe disso. Por isso que você entende que dificuldades que você atravessou, muitas dessas dificuldades, não todas, mas muitas dessas dificuldades foram porque você
não teve a melhor resposta diante da situação, mas você entende que você deu a melhor resposta que lhe era possível dar. E esse 8 de copas aqui, ó, me fala, inclusive, que você está disposto a aprender com tudo isso e dar as costas para aquilo que você já identificou que você não precisa mais. Ah, eu já identifiquei que eu não preciso mais agir de determinada maneira. Eu agia daquela maneira quando eu tinha um grau de conhecimento menor. Agora que eu tenho um grau de conhecimento maior, eu já estou alcançando uma iluminação maior, eu posso, ó, aqui a foice, eu posso cortar com aquilo que não faz mais sentido. E você tá usando, inclusive, escorpião, da melhor maneira possível, esses obstáculos, esses conflitos que você enfrentou, você está utilizando para o seu crescimento e evolução, né? Se a gente olha para trás e fala, nossa, agindo daquela maneira não foi bom, você já está gabaritado a não agir mais daquela maneira. Ó, daquela maneira me deu tal resultado. Então, como agora eu não quero mais aquele resultado, então eu vou agir de outra maneira. Claro, né, que eu tava olhando aqui as três últimas, né, além do Sol, a gente tem a carta das dúvidas paralisadoras e dos tormentos da mente. Claro que a gente fica se massacrando bastante, né? Ai, por que que eu fiquei tantos anos com a fulana? Ai, por que que eu aceitei as coisas que o fulano fazia? Ai, por que que eu fiquei 15 anos naquele trabalho que não era pra eu ter ficado nem dois? Por que que eu escutei o que a minha mãe me falou em tal momento que só me impediu de viver a minha própria vida? Ou por que que eu não escutei a minha mãe quando ela falou aquilo? Teria me poupado muitos dissabores. Claro que a gente fica assim, é normal, e são justamente esses questionamentos que fazem a gente crescer e evoluir. Porque se a gente não faz esse tipo de questionamento, isso quer dizer que aquela situação que a gente passou não serviu para nada, não botou a gente para pensar. Porque eu sinto aqui como a carta de cima aqui, né, a carta do sol, você tá usando esse trabalho mental todo que traz um pouco de ansiedade, traz, né, um pouco de, às vezes até arrependimentos, você tá usando isso da melhor maneira. Você tá usando para crescer e evoluir. Eu vou tirar aqui uma mensagem, escorpião, com o Rider-Waite-Smith. Cavaleiro de Paus. E caiu aqui na mesa o Imperador, carta do signo de Áries. Inclusive, escorpião, novos inícios, as de ouro no fundo do deck. Inclusive, escorpião, eu sinto aqui que esse seu analisar o que passou, as coisas que eu vivi, entender que eu agi, eu dei o meu melhor naquela situação, mas eu ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, levando em conta todas essas situações e utilizando isso para aprendizado, eu vejo, escorpião, que você acaba aqui, ó, por fazer tão bem feito o seu trabalho, você podendo se transformar numa potência aqui, ó. Por exemplo, uma coisa que eu me arrependo muito é que eu não tomava iniciativas. Eu até tive muitos sonhos, muitos objetivos, mas quando eu parava para pensar tudo o que tinha que fazer para botar aquilo em prática, botar aquilo para funcionar,
eu me assustava, ou eu achava que ia dar muito trabalho, ou eu achava que eu não era capaz. E foi por isso que eu nunca conquistei nada. Pode ser vida profissional, vida afetiva ou em qualquer setor da sua vida, né? Isso foi um aprendizado. Aí agora você se transforma, você fala, bom, eu quero fazer, eu quero que coisas diferentes aconteçam. Então eu preciso agir de uma maneira diferente. Aí o escorpiano, a escorpiana começa a tomar iniciativa. Ah, vai dar trabalho? Não tem problema. Eu não tô com preguiça de trabalhar. E veja, de trabalhar, mesmo que seja vida afetiva. Eu não tô com preguiça de trabalhar para que uma relação dê certo. Trabalhar na relação, entende? E aí eu vejo, abrindo com o eremita e esse imperador aqui, escorpião, vocês estão muito sábios. Vocês adquiriram bastante conhecimento nesse processo. E olha que interessante que eu vi agora. Tá vendo que esse cavaleiro, ele tá de armadura, né? E daí tem essa roupinha aqui por cima da armadura. O imperador, a hora que levanta aqui o manto, a túnica dele, ele também está de armadura. Como se esse imperador fosse esse mesmo cavaleiro, só que em outra época da vida. Aqui, quando ele era um cavaleiro, ele era um jovenzinho, e hierarquicamente o cavaleiro também, ele tá abaixo do imperador, né? Então aqui, uma outra fase da vida, ele era um jovem, um cavaleiro. E aí a vida foi acontecendo, ele foi adquirindo conhecimento, ele foi lutando por aquilo que ele queria, ele foi entendendo, aprendendo com a vida e hoje ele é um imperador. Né? Enquanto aqui ele segurava esse bastão, né? Aqui ele já segura esse cetro. Eu vejo, escorpião, que vocês aprenderam ou estão aprendendo verdadeiramente com a vida. Tá muito bacana isso daqui. Muito boa essa energia, escorpião. Eu vou tirar, só vou tomar uma aguinha antes. Eu vou tirar mais uma mensagem com o tarô dos anjos. E esse as de ouros, né, que a gente viu no fundo do deck, né, que eu até já mostrei pra vocês, né? Esse as de ouros, ele me fala das possibilidades que vem dessa sua postura, desse seu novo nível de conhecimento. Sabe que novos inícios, novas coisas podem surgir a partir daí. E que você vai estar recebendo essas novas coisas. É como se essa mão aqui, ó, que sai dos céus, fosse o universo te trazendo novas coisas, novos inícios. Porque você está gabaritado a receber isso, escorpião. Essa abundância que vem para você. Peraí, que virou aqui, ó. E por falar em abundância, o 3 de fogo. Abundância. Acabei de falar. As perspectivas são muito boas. Tenha paciência neste momento e faça planos a longo prazo. Né? Olha só que interessante. Tenha paciência neste momento. E, de fato, sempre que a gente está falando de um aprendizado, o aprendizado não é da noite para o dia. Há que se ter paciência quando a gente está aprendendo, sei lá, tocar um instrumento musical, aprendendo a dirigir, aprendendo o que quer que seja, porque a gente está desenvolvendo um novo trabalho, um novo conhecimento, um novo jeito de ser. Alguns de vocês estão querendo ser uma pessoa diferente do que vinha sendo. Tenha paciência e seus planos devem ser a longo prazo.
fundo do deck, o 8 de terra. 8 de terra é aquele que trabalha em si mesmo. 8 de terra é aquele que investe em si mesmo para crescer, para evoluir. Então, você tanto pode estar iniciando um novo trabalho, iniciando um novo relacionamento, um novo jeito de se relacionar, como pode ser também, Escorpião, você aqui trabalhando novas ideias, novos jeitos de encarar a vida. E aqui fala assim, ó, o trabalho competente é recompensado. Ou seja, vale a pena se esforçar, trabalhar na direção daquilo que você quer, porque vai ser recompensado. Aprenda tudo o que há para saber sobre um assunto, volte a estudar. Incrível, Escorpião, que toda a sua leitura ela está falando sobre sabedoria, sobre conhecimento, sobre se tornar uma pessoa sábia. E entenda, essa sabedoria, conhecimento, se tornar uma pessoa sábia, pode estar falando sobre a educação formal? Pode, né? O conhecimento acadêmico? Pode, né? Então, você aí fazendo um curso técnico, fazendo uma faculdade, um mestrado, um doutorado, tudo isso pode ser também. Mas eu sinto que para muitos aqui é um conhecimento que você adquire da vida. Sabe o que a gente fala, escola da vida? É você ter passado pelas situações não à toa, para que tudo que você viveu, tudo que você passou, tenha algum sentido, que não tenha sido em vão. Ainda mais, Escorpião, quando a gente passa por situações difíceis. Imagina que triste olhar para trás e ver que você passou por uma situação horrível, caótica, e que não serviu de nada. Claro que a gente não precisa passar por situações horríveis e caóticas para desenvolver sabedoria e conhecimento, mas já que você passou, já que já foi, não tem como voltar atrás e mudar o passado, já que aquilo aconteceu, que você tire o melhor dessa situação. E eu sinto aqui que o escorpiano, a escorpiana, estão fazendo ou fizeram isso. E se não fez, esse é o convite. Olhe para as coisas do passado e ressignifique essas coisas. Então, se tem algo no passado que você só consegue olhar com dor e falar é uma porcaria mesmo, não serviu para nada, tente ressignificar essa situação, que é possível que você encontre grandes aprendizados nessa releitura que você vai fazer, e aí isso possa trazer benefícios e ganhos para sua vida hoje, no tempo presente. Porque não me restam dúvidas aqui, Escorpião, que você está capacitado, está gabaritado para isso. Você está se mostrando uma pessoa de grande sabedoria. Só falta colocar em prática. Certo, Escorpião? Bom, espero que essa leitura possa ter te ajudado de alguma maneira. Convido todos vocês a se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar. Toda a interação que vocês deixam aqui é o que ajuda esse canal a continuar existindo. Gratidão a todos que ficaram até aqui, um grande beijo, fiquem bem e até mais. Tchau!